Fala galera do Call of Duty, estamos em mais um review, trazendo para vocês mais um review da Blockkeys. Em breve tá chegando o Shiryu, Máscara da Morte Shura pra mim. Esse aqui eu peguei no AliExpress, eu ainda paguei com caixa reforçada e o cara fez questão de mandar uma caixa amassada, né? Mas tá bom. Ceia de Pegasus Champion Class Golden Anniversary Edition, tá? Com a Power of Gold. Tá mostrando aqui. Lateral da caixa, a caixa toda preta, estilizada aqui em alto relevo. O logo do Cavaleiro Zodíaco e o do Pegasus. Tá? Vamos só mostrar aqui, ó, tá vendo? Temos o logo aqui do Pegasus, o emblema, que é o que ele parece na urna, que é esse aqui, ó. Em alto relevo, Champion Class, Pegasus Seiya New Bronze Cloth, Gold Anniversary Edition. Aqui mais informações, certo? A parte da frente da caixa, logo da Blockkeys, Cavaleiro Zodíaco, personagem, Champion Class, não precisa de pincel para você pintar, então não precisa pintar, não precisa de cola para você colar a peça e nem precisa de alicate, tá? Aqui é o logo do Kurumada Project, né? Production, tá? Logo Champion Class. Vamos abrir aqui, pegar a tesoura. Eu vou deixar o link fixado nos comentários para quem quiser comprar esse Seiya, tá? Eu peguei ele, chegou hoje para mim, tá? Já tô gravando o review. Hoje, no caso, é dia 21. Aqui. Nossa, mas esse aqui o cara amassou todo, hein? Nossa, mãe. Então tá aqui o manual. Não, mas o cara trabalha porco. Tá aqui o manual dele. A montagem dele é simples, é igual o outro Seiya. Eu vou mostrar o Seiya aqui. Tem review do Seiya aqui no canal, fiz junto com o Aioros, tá? Então não vou montar esse Seiya com a mais calma possível, pra gente ver como que é fácil. Pra quem tá com dúvidas, Bruno, parece que é difícil, não sei. Cara, é super de boa pra montar os itens da Blockkeys, tá? Pra você ter noção, aqui, ó. Aqui tem uns pacotinhos, então temos aqui, ó, tá vendo a pena? Aqui temos as faces, os pontos de articulação, tudo aqui. Aqui também os cabelos, braços, aqui as armaduras. Nós vamos ver a questão da pintura aqui também. Então eu vou dar uma pausa aqui pra gente distribuir tudo aqui. Então bora lá. Bom, tá aqui as peças, vamos dar uma olhada na grade, principalmente nas cores da armadura, tá? Não é metalizada, a peça não é de metal, é de plástico, mas a cor é metalizada. Então a gente vai ver como é que vai ser isso aí. Principalmente na hora da gente tirar na gradezinha aqui, você não vai ter aquele problema de descasque, né? Igual às vezes tem alguma figura da Bandai. Mas a cor tá bem bonita, cara. Tá um dourado lindo, lindo, lindo mesmo. Cara, olha isso aqui. Tá muito bonito. Vamos olhar aqui. Já veio uma pecinha solta ali. E essa grade parece que ela veio um pouco meio torta, né? Aqui, ó. Tá muito bonito mesmo. Eu particularmente gostei. Ele assim, ó. Pronto, aí, ó. Então nós vamos montar ele aqui tranquilamente. As faces dele vem só duas faces. Né? Ele vem ao todo duas faces, né? Que são as mesmas faces que vem na versão normal. Então são essas as duas faces que você vem, a face neutra e a face de expressão de ataque, e com aquele esparadrapo na bochecha, beleza? Então vamos agora montar o Seiya Champion Class Power of Gold. Então vamos lá começar aqui pela peça do abdômen, deixa eu pegar as pecinhas aqui. Eu vou dar uma leve acelerada para o vídeo ficar um pouco mais dinâmico, tá? Não ficar tão devagar, beleza? Então vamos começar a montagem aqui, vamos lá. Peitoral montado, aqui bem bonito. Ficou bem, cara, essas cores estão bem destacadas, tá? Deixa eu apertar mais aqui. Tá bem destacado. Agora vamos montar agora. Deixa eu pegar aqui. Vou pegar a parte das costas pra gente montar, pra gente encaixar ali o acabamento. Não precisa de alicate, não precisa de lixa. Vai ficar rebarba. Cara, não precisa se preocupar. As rebarbas são poucas, tá? Nem dá pra ver. Deixa eu encaixar aqui. Fazer uma forcinha. Pronto. Encaixou.
beleza? Então tá aqui o peitoral do Seiya montado. Agora nós vamos colocar, deixa eu ver aqui as ombreiras, pegar o ponto de articulação aqui, esse pininho aqui, vamos encaixar ele aqui, o outro, vamos encaixar aqui também, as laterais, e vamos destacar as ombreiras aqui da grade, tá? Vamos tirar aqui, ó, bem tranquilo de tirar, ó, não precisa de alicate, não precisa nada disso, é bem tranquilo mesmo. Então, para quem tá com medo, às vezes, mas eu tenho, vou comprar e vou ter que comprar um alicate, às vezes eu não vou saber cortar, mano, ela já veio meio bambazinha, bem tranquilo, tá? Deixa eu encaixar aqui, deixa eu ver, é aqui mesmo? Não, é do outro lado. Vou virar aqui, isso. Agora para montar certinho. Encaixou? Encaixamos a outra ombreira aqui também. Encaixar. Pronto. Então agora já está o peitoral com as ombreiras totalmente montado. Vamos agora montar a cintura, né? Vou dar também mais uma acelerada. Vamos embora. Abdômen e cintura montados. Agora nós vamos montar as pernitas. Cadê? Vamos montar as pernas agora. As pernas são bem tranquilas de montar, bem fácil. O esquema de montagem de Seiya não difere da sua versão Champion Class que foi lançada no meio do ano passado, em junho, julho, que foi lançado, tá? Então não difere. É a mesma coisa. O que diferencia este item com o Seiya Champion Class é somente a sua versão. Esse aqui é Power of Gold, é quando ele recebe. Peraí, tá um pouquinho difícil aqui. Vamos encaixar direitinho. Peraí. Eu tava montando ao contrário, aí não vai encaixar, né? Então vamos lá. Então, como eu tava falando, o que difere esse Seiya pro outro, eu vou fazer o comparativo depois do final do review, é a cor da armadura. É que essa versão de Seiya é quando ele desperta o seu cosmo máximo, sétimo sentido, e como a armadura dele recebeu o sangue dos cabelos de ouro, a armadura fica no tom dourado, beleza? Vamos agora montar a perna aqui. Ó. Cara, a pintura tá muito bonita, tá? A pintura tá muito bonita, tô achando a qualidade muito boa. Vou encaixar aqui, bem tranquilo. Já, uma perna já está montada. Agora vamos montar a outra. Vamos tirar mais essa pecinha aqui. Para a gente encaixar nas coxas. Certo? Para a gente fazer a montagem aqui. Então vamos encaixar essa peça, vai na virilha, que vai prender a perna. Tá? Um ponto de articulação. Agora, a parte do joelho. Tem que saber montar aqui para não montar o contrário aqui. Vai acabar nem encaixando. Cara, é bem tranquilo. É bem didático, vamos dizer assim. Bem fácil. Tá? Encaixar a perna para a gente encaixar a peça da armadura. Cadê a peça da armadura? Tá aqui, vamos tirar. Não precisa nem fazer tanta força. Agora a gente encaixa aqui e está devidamente montado as pernas. Vamos colocar agora os pés e depois os joelhos. Vamos fazer a montagem dos pés aqui. Ó. Vamos tirar aqui. Pé. Vamos tirar também. Cadê? Temos aqui já os pezinhos. Vamos tirar a sola. Vamos achar que a sola está aqui. Aqui a ponta do sapato. Vamos tirar. E agora a sola, para que vai fechar os pés. Beleza? Tem alguns que não fecham, tem outros que fecham, eu não entendo. Então a gente vai encaixar aqui, vamos fechar aqui. Bem simples. Contrário. Pronto. Só encaixar aqui e tá ok. Agora vamos encaixar a pontinha do pé. Fazer a mesma coisa com o outro pé e depois botar o ponto de articulação. Então, cara, é bem tranquilo. Se você tem, eu tenho um pouco de receio de comprar, porque pode ser complicado, trabalhoso de montar. Cara, isso aqui é muito tranquilo, fácil mesmo de montar. Eu tô até, nesses pontos, eu tô até deixando o vídeo correr mais solto, em vez de acelerar, para vocês verem como que a montagem é simples e fácil, não tem segredo, não precisa de alicate, não precisa de cola, tem que colar alguma vez, não precisa, tem que pintar alguma vez, não precisa. Então, é bem tranquilo mesmo. Então, vamos encaixar agora o ponto de articulação.
tá? Encaixou. Vou fazer uma forcinha aqui. Alguns pontos tem que fazer uma forcinha a mais. Agora encaixa no pé, na perna, na pernitia. Aqui, ó. Encaixou. Faz uma forcinha. Tem que fazer força porque ele vai travar lá dentro, tá? E a mesma coisa com o outro, com a outra perna. Fez uma forcinha, encaixou. Agora nós vamos, cadê? Os joelhos, não posso esquecer. Vamos tirar os joelhos aqui. Tirou um, agora tiro o outro. Bem tranquilos. Tá vendo como é que é fácil a montagem? Cara, é muito fácil a montagem dos bloquinhos. Não tem segredo. Tem uma ou outra peça que, por exemplo, o Evangelho. Tem um review aqui do canal, depois vocês dão uma olhada. São muitas peças, aí dá um pouquinho mais de trabalho, mas não é nada impossível, tá? Bem tranquilo. Eu não tô nem lendo o manual do EC aqui. Vou pegar o corpo agora aqui pra gente encaixar. Vamos só ajeitar essa pecinha da articulação aqui, pera aí. Deixa eu ajeitar ela aqui pra gente encaixar melhor. Fez o barulhinho, travou, acabou. Agora a outra perna. Vamos encaixar aqui. Opa, deixa eu ajeitar aqui para ficar mais fácil para a gente encaixar. Pronto. E isso, pronto. Encaixamos. Agora vamos montar os braços, tá? Beleza? Vou dar uma acelerada aqui agora. Pares de mãos aqui. Vamos ver os pares de mãos. Tem ao todo 3 pares de mãos, sendo punhos fechados. Deixa eu mostrar aqui. Então tem os punhos fechados, uma mão mais aberta e uma mão totalmente espalmada, beleza? Então são esses pares de mãos aí. E aí, deixa eu encaixar aqui. Vamos pegar o ball joint. Muita gente fala que aqui você tem que fazer uma certa força. Tem alguns que não encaixam tão bem. Mas faz uma forcinha. Na hora que ele ficar mais ou menos travado na mão, no punho, você pega o braço e já encaixa, tá? Então, vou apoiar aqui, ó. Braço certo. Faz uma forcinha. Isso. Pronto, travou. Aí, ó. Acabou. Vamos pegar o outro. Já me falaram que tem o ponto certo de montar, tá? Tô fazendo uma força que não tá encaixando. Pera aí. Então aqui é o contrário. Ó. Deixa eu ver aqui, ó. Ela tem deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ela tem um cortezinho aqui nesse ball joint. Vou mostrar pra vocês aqui. Vai ser melhor. Tá vendo? É diferente essas esferinhas. Então aqui em cima você vê que tem um corte e aqui embaixo não tem. Então tentei encaixar de um lado, não deu, vamos tentar encaixar do outro. Tem um jeito certo de encaixar, é só você encontrar. Então vamos fazer a força aqui, acho que eu tô tentando encaixar do mesmo jeito, né? Deixa eu ver, vamos virar. Agora faz aquela forcinha. Tá difícil também, hein? Vamos botar a mãozinha aqui pra ver se a gente consegue encaixar, né? Que também tá difícil. Faz uma forcinha, também tá osso, hein? Tá bravo, mas vamos conseguir. Vamos forçar aqui um pouquinho. E uma hora ele encaixa. Agora encaixou ali, agora faz aquela forcinha para ele dar aquele estalo. Faz a força. Isso! Caramba, sou troço difícil. Agora vamos encaixar as plaquinhas, tá? Vamos tirar as plaquinhas aqui. Eu vou acabar tirando todas que eu vou botar em todas as mãos para não ficar tendo que guardar peça. Então vamos encaixar aqui na plaquinha, na mão. Aqui também muita gente reclamou que, não só nesse Seiya, mas em outras figuras. Por exemplo, no Aioros meu, por exemplo, eu tive que apertar com o alicate. Tá? Mas é só fazer uma forcinha. Tem um jeito certo de encaixar. Então deixa eu encaixar nessa mão aqui. Forçar aqui. Ele vai ter que encaixar aqui de qualquer jeito. É só fazer uma força. Isso, encaixou. Agora vamos encaixar o segundo, tá? E ficar atento, que às vezes tem uma plaquinha que vai para a mão direita, você está colocando na mão esquerda e por aí vai. Então sempre ficar atento. Deixa eu forçar aqui para encaixar. Deixa eu fazer mais uma força. Pronto, agora foi. Vamos agora encaixar no corpo da figure do Model Kit aqui. Faz uma forcinha. Opa, pera, por que não tá encaixando? Deixa eu ver isso. Ainda tá solto. Vamos confirmar bem aqui. É força. Pronto. Encaixou. Mexeu. Vamos encaixar agora outro braço também. Deixar na posição mais segura para gente encaixar. E pronto. Acabou. Então a montagem bem tranquilo. Agora nós vamos montar a head dele. Que é bem tranquilo mesmo. Funciona do mesmo jeito das outras.
E as heads montadas, tá? Vou colocar aqui o elmo na head de expressão de ataque. Olha só, as heads montadas. Vamos colocar o elmo aqui agora, a máscara, né, da armadura. Vamos tirar aqui, pra gente ver como é que fica e pra gente finalizar a montagem dele aqui. Vou encaixar aqui. Essas peças de plástico tem que tomar muito cuidado com a força. Se você tentar encaixar num ponto que ela não está encaixando, dá uma olhada para você encaixar direitinho. É bem simples também, senão você vai forçar uma peça para quebrar. Encaixou aqui na cabeça, tranquilo. Seiya montado, finalmente. Champion Class Powerful Gold. Certo? Cara, a cor desse Seiya destaca demais. Vamos mexer aqui. Articulação, bonitinho. Fazer uma posinha nele legal aqui. Quando ele recebe a armadura, ele vê que a armadura dele ficou dourada. Cara, ficou muito legal, olha só. Isso aqui abre margem para os Marinas mangá, né? Seiya Pog, ele aparece contra o Bai a primeira vez. Olha aí o Seiya, tá bonitão o Seiya. Vamos tirar uma fotinha aqui, bonitinha. Tá muito bonito esse Seiya. Eu gostei bastante, as cores se destacam, não tem aquela diferença de cores, principalmente por se tratar de serem peças totalmente plástico. Tá aqui o effect dele é dourado. Então vamos agora, a base dele, acho que todo mundo já sabe. Já vou mostrar ela prontinha aqui, vamos lá. E tá aí o Sage Pegasus Powerful Gold com os meteoros na base, tá? Ficou bonito, deu um destaque bem legal esse Sage. Eu particularmente gostei dele, tá? Vamos fazer agora o comparativo com o Champion Class, a primeira versão que saiu no ano passado, e a gente depois finaliza o review. Bora lá. Bom, tá aí o Seiya Champion Class, a versão do mangá e a versão Powerful Gold, que também é do mangá. As diferenças aqui a gente vê que é o cabelo da versão mangá, da versão normal, né? Que é o mangá, ele tem esse brilho avermelhado. Já o do Powerful Gold não tem esse reflexo vermelho no cabelo, tá? E óbvio que a armadura também tá, não é dourada. No mais, é só essa diferença, montagem é a mesma coisa, extras não tem nenhum extra diferente. Esse aí vem com essa face séria, o outro também vem a face séria. Esse vem um effect Metal de Pegasus dourado, o outro vem Metal de Pegasus azulado, os mesmos pares de mãos, montagem, não tem diferença. É uma edição comemorativa, deixa eu ver na caixa aqui, de 40 anos de Santa Ceia, tá? Edição de 40 anos de Santa Ceia. Não sei se esse item vem para o Brasil, tá? Ainda não tenho informações sobre a vinda desse item no Brasil, tá? De forma oficial, tá? Mas vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser estar garantindo essa peça. Fixar nos comentários, estou achando aí um dos melhores preços. Esse aqui deve ter dado uma caída recentemente, porque geralmente quando lança, já sai no AliExpress, sai com um preço um pouco mais alto, mas depois vai baixando o preço, tá? Tá tendo o Ano Novo Chinês, então talvez vai demorar um pouquinho para chegar, para quem for comprar agora, beleza? Mas são essas aí as diferenças. Agora eu vou botar só o Sei aqui, Power, fazer finalizar ele aqui, pra gente dar as considerações finais. Tá aí o Seiya Gold. Minhas considerações sobre ele. É o mesmo molde do Seiya Champion Class normal, que saiu no ano passado, tá no meio do ano. Tem review dele no canal. Mesmo molde, mesmas características, tá? De montar, mesma montagem, não muda nada, tá? O que vai mudar é o que? A questão do meteoro de Pegasus que vem o effect, que é no tom dourado, e a cor da armadura Powerful Gold, tá? Será que eles vão lançar os outros 4? Bom, se eles forem seguir a questão do mangá, eles podem sim lançar o Shiryu, o Yoga, o Shun, e só. Porque a gente sabe que o Ikki, ele no mangá, não usa a armadura dourada, tá? Porque esse Powerful Gold é devido ao sangue dos Cavaleiros de Ouro. E o Ikki, na armadura de Fênix, não recebeu o sangue das armaduras de ouro. Mas aí que negócio, né? Pega e lança. Concorda? Mas se eles forem basear 100% no mangá, eles não há motivo para lançar o Ikki, já que ele não existe. Então tem que lançar algo que seja oficial. Se não existe esse personagem, se esse personagem não essa versão desse personagem não é canônico, então eles não podem fazer. Não podem criar. Certo? Então tá aí o Sage Pegasus Powerful Gold. Eu gostei. Muita gente ficou naquela, pô, mas aí começar esses itens especiais. Galera, eu penso da seguinte forma: se lança um item eu não curto muito, eu não pego. Eu achei esse ser bonito, me chamou atenção, peguei. Não é uma peça muito cara. Nossa, é 300, 400. Não, é por volta de 270, 250. Deve ter dado mais uma baixadinha aí, que não acompanhei aí pós o lançamento dele, eu não cheguei a acompanhar. Mas não é uma peça cara, 400, 500. A gente tem que tomar muito cuidado, porque eu estou vendo alguns anúncios. Então a galera vendendo esses itens bloquis do simples por mais de R$ 400. Uma versão só. Eu vi recentemente peças
da Blockkeys extremamente caras. Então vamos tomar cuidado aí, porque são peças que você acha no Mercado Livre mesmo. Você acha o Seiya por 170, 180, o Mu por 199, 189, tem cupons. Agora chegou o Máscara da Morte, se não me engano, para 220, o Shura também 220, o Shiryu por volta de 200, 189, por aí. Então, assim, é ficar atento, beleza? Minha nota para esse Seiya, eu vou dar nota 10, que eu não vi nada, nenhum defeito nele. É uma peça bonita, acho que dá um destaque legal na coleção e abre aquela margem de será que vamos ter os Marinas da Block Champion Class? Versão mangá seria interessante, né? Deixe seu like, se inscreva no canal se não é inscrito, vai deixar o link aqui na descrição ou nos comentários fixados para quem quiser comprar esse Seiya, beleza? Espero ter gostado do vídeo de hoje, deixe seu like, escreva no comentário o que você achou e até a próxima. Fui!